Tá acontecendo alguma coisa muito estranha dentro da família Bolsonaro. E isso envolve diretamente Michele Bolsonaro, a atual esposa do presidente, com as antigas esposas de Bolsonaro. E é claro que a relação de ex com a atual nem sempre é uma relação pacífica, mas nesse caso, pessoal, eu começo a desconfiar que não seja somente puros ciúmes de Michele com relação às antigas esposas do Bolsonaro. Eu começo a desconfiar que existem outros elementos aí envolvidos, porque já é a segunda reportagem sobre esse assunto que nós temos em menos de um mês. Então tudo isso é muito estranho e eu quero saber a sua opinião. Você acha que é só ciúmes da Michele ou existem outras situações, outros interesses por trás? Deixe também o seu like e envie um superchat para o vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E você sabe que o Bolsonaro ele tem uma relação familiar muito conturbada. E a família do Bolsonaro é dividida em 3 núcleos que se detestam, se odeiam e se pudessem iriam se destruir. A primeira esposa do Bolsonaro foi a Rogéria Bolsonaro. Ela é a mãe dos 3 porquinhos, do Flávio, do Bananinha e também do Carlúcio. O Bolsonaro se separou da Rogéria quando ele conheceu a Ana Cristina Valle. Dizem que ele conheceu a Ana Cristina Valle enquanto ambos estavam casados. Ela estava casada e o Bolsonaro também estava casado. E ele teve o Jair Renan junto com a Ana Cristina Valle. A primeira família do Bolsonaro não gosta da segunda. O Carlúcio principalmente porque a Ana Cristina Valle ela foi assessora, foi chefe de gabinete do Carlos. E você sabe muito bem que o Bananinha não gosta do Jair Renan e nem o Bolsonaro não queria ter esse menino, enfim, eu já fiz vídeo falando sobre isso, o link tá aqui no card. Depois, o Bolsonaro levou um chifre da Ana Cristina Valle e ele se casou com a Michele, que é a atual esposa dele, e mãe da Laura. Só que na época que o Bolsonaro tava conhecendo, foi casar com a Michele, a Ana Cristina Valle, que vocês sabem é esse arquivo vivo, porque supostamente participou diretamente das rachadinhas, ela falou algumas maledicências da Michele na época. Talvez tenha falado que a Michele era uma interesseira, coisas do tipo nada muito legal. E é claro que a Michele também não gosta da Ana Cristina Valle e também não gosta do Jair Renan. Então ali ninguém se gosta. E sempre quando começa a ter ali uma proximidade com o pleito, ou com os pleitos, essa relação fica ainda mais complicada e ela está ficando complicada agora, pessoal. E tá ficando complicado, claro, se você não se inscrever no canal. Então se inscreva aí. E a revista Veja fez mais uma reportagem falando dessa briga interna na família Bolsonaro e como a Michele está barrando os interesses das outras esposas do Bolsonaro e também, por consequência, das outras famílias do Bolsonaro. Porque nós temos que lembrar que o Carlúcio e a Michele não estavam tendo uma relação muito amistosa nos tempos atrás aí. Porque quando o Bolsonaro ele foi internado naquele hospital Vila Nova Star, quando ele teve a primeira obstrução intestinal, o Carlúcio ficava com o pai 24 horas por dia. E a Michele queria ter o tempo a sós com o Bolsonaro, sabe-se lá pra fazer o que com ele, né? Mas o Carlúcio não permitia. E essa relação que o Carlúcio estava tendo com a Michele, atrapalhando a intimidade do casal, começou a desgastar a relação do Carlos com a Michele e também com o Bolsonaro. Tanto que eles ficaram meses sem se falar. Esse lance do Bolsonaro com a obstrução intestinal aconteceu no começo do ano e eles aparentemente só foram se falar lá para setembro, quando o Carlúcio ligou para o Bolsonaro, desesperado, falando que o Alexandre de Moraes iria prendê-lo, falando: papai, o Xandão vai me prender. E aí o Bolsonaro fez o lance lá do 7 de setembro, que o pessoal falou que era uma movimentação golpista. Não, foi só para tentar proteger o Carlos. Então já perceba que há essa relação muito estranha. E em 2018, antes da primeira vitória do Bolsonaro, o Bolsonaro ele sempre tem um ritual ele vai lá para o Rio de Janeiro visitar a Academia das Agulhas Negras. A Veja contou toda essa história, ele vai lá 3 vezes por ano. Quando há o início dos cadetes, e tem todos os rituais lá de promoção, enfim. E quando o Bolsonaro vai para Resende, ele se encontra com os seus ex-sogros, os pais da Rogéria Bolsonaro, que já estão bem de idade, ele tem esse ritual. Só que em 2018, a Rogéria, ela ligou para o Bolsonaro e não quis que a Michele fosse visitar os pais dela, a Rogéria. Por que isso? Ninguém sabe. O mal-estar foi generalizado. A Ana Cristina, são muitas esposas, né? A Michele ficou pé da vida com a Rogéria e agora começa a dar o troco. Porque o Flávio Bolsonaro queria colocar a própria mãe, a Rogéria, para ser
a suplente do Romário ao Senado do Rio de Janeiro. Porque você lembra muito bem, eu já fiz um vídeo, o link tá aqui no card se você quiser mais detalhes, havia todo um quiprocó envolvendo o apoio do Bolsonaro ao Senado do Rio de Janeiro. Porque o Daniel Silveira, o deputado bombadão, queria ser o apadrinhado político do Bolsonaro e os bolsonaristas na internet estavam pressionando para que de fato o Daniel Silveira fosse o candidato bolsonarista ao Senado do Rio de Janeiro. Só que o Daniel Silveira é do PTB, é de outro partido, o Bolsonaro é do PL. E o PL tem o Romário. E aí o que aconteceu? Tava tendo essa disputa, o Flávio quis dar um basta nisso e colocar a Rogéria, a própria mãe, para ser a suplente do Romário, garantindo assim o apoio do Bolsonaro. Sabe o que aconteceu? A Michelle falou assim, não vai rolar isso. Já fiz um vídeo também, o link tá aqui no card. E olha só, há uma relação, há um problema aí, porque no passado, em 2000, a Rogéria era a vereadora do Rio de Janeiro. Só que o Bolsonaro tirou a Rogéria e colocou o Carluccio para disputar com a mãe, para ele ser o herdeiro político do Bolsonaro lá. Isso causou uma briga generalizada na família Bolsonaro, o Carluccio também ficou anos sem se falar com o pai. Então talvez esse movimento seria uma espécie de reconciliação familiar, colocando novamente a Rogéria em um cargo político, mas a Michelle vetou. A única coisa que a Michelle não vetou foi a sua inscrição no canal, então se inscreva aí. Então tá muito estranho. E a Ana Cristina Vale voltou a aparecer recentemente. Porque tanto a Rogéria quanto a Ana Cristina Vale têm pretensões políticas novamente. A decisão a respeito da Rogéria ser suplente ou não cabe somente ao Flávio. Ele que vai decidir a situação do Bolsonaro no Rio. Mas a gente não sabe como vai ficar por conta dos vetos da Michelle. Então fica esse cabo de guerra, essa briga dentro da família. O Bolsonaro não sabe se concilia com os filhos, se concilia com a Michelle, sempre fica esse quiprocó e o Bolsonaro não tem paz nem dentro de casa. E nós temos a Ana Cristina Vale, o segundo núcleo da família. A Ana Cristina Vale, ela vai disputar como deputada distrital. O que é a deputada distrital? É como se fosse um deputado estadual, só que do Distrito Federal. É a mesma coisa, só muda o nome. Ela não vai sair pelo PL, ela vai sair pelo Republicanos ou pelo Podemos. Enfim, ela vai sair por um desses partidos. Ela já teve outras tentativas no passado, mas teve uma votação pífia. Sem o apoio de Bolsonaro, nem Rogéria, nem Ana Cristina Vale conseguem prosperar nessa empreitada política. Só que ela vai tentar mais uma vez. E é claro que ela espera ter a bênção do Bolsonaro para disputar e vencer. O problema é que Michelle não permite que isso aconteça. E o lance da Michelle possivelmente é por conta dessas maledicências que foram faladas pela Ana Cristina Vale no passado. Ou também pode ser porque a Ana Cristina Vale, ela sabe tudo sobre a família Bolsonaro e também existe a investigação contra o Jair Renan. O Jair Renan, ele tá sendo investigado pela Polícia Federal por problemas de influência, que ele foi utilizado por empresas e talvez ele tenha se permitido ser utilizado por empresários para terem benefícios junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, utilizando a sua influência de ser filho do presidente. Ele já admitiu ter recebido alguns favores, já admitiu ter recebido carros e os encontros já foram confirmados. Então há esse quiprocó todo que pode respingar na família Bolsonaro. Por quê? Porque se o Bolsonaro não der algum tipo de ajuda ao Jair Renan, e você sabe que ele já foi abandonado pelo Bolsonaro, o link também tá aqui no card, essa traição do pai com o filho, a Rogéria pode soltar a boca, ela pode sim abrir a boca, porque segundo algumas informações de amigos do Bolsonaro, aquele Walter Jacaré, sei lá das quantas, quem começou o esquema das rachadinhas foi a Ana Cristina Vale, pessoal. Inclusive, depois, um ex-funcionário da Ana Cristina Vale falou, tinha lá o esquema das rachadinhas. E ele ameaçou a segunda esposa do Bolsonaro e de tabela o Bolsonaro falou o seguinte, eu sei muita coisa, se eu levar tudo pra imprensa, eu destruo a Ana Cristina Vale. O link tá aqui no card. Só que isso não envolve somente a Ana Cristina Vale, porque o Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais na poupança da Michelle Bolsonaro. Nós lembramos disso. Não há depósitos do Fabrício Queiroz na conta do Bolsonaro, mas sim na conta da Michelle. Por que ele fez isso? Porque a Michelle foi uma laranja, ele falou que foi empréstimo. Mas se foi empréstimo do Bolsonaro, por que depositar na conta da Michelle? Não faz o mínimo sentido. Então, qualquer tipo de denúncia que acontecer contra a Ana Cristina Vale e desmoronar todo o esquema das rachadinhas, que a justiça voltou para a estaca inicial,
Tudo bem, voltou, mas ainda não foi arquivado o caso. Então qualquer tipo de delação ou bocagrachismo, você sabe o que é um bocagrachismo, é quando a pessoa fala demais. Qualquer tipo de bocagrachismo por parte da Ana Cristina Vale respinga diretamente na Michelle. Olha a confusão, se essa não é quase uma quadrilha familiar envolvendo Bolsonaro e as suas esposas. Então eu não tenho muita desconfiança que essa história aí da Michelle seja somente ciúmes matrimoniais com as antigas esposas do presidente da República. Eu lá tenho as minhas dúvidas com relação a isso. Pode ser que tenham outros interesses de poder, mas eu quero saber a sua opinião. Me ajudem a esclarecer esse caso. Qual é o lance da Michelle com as antigas esposas do Bolsonaro? Qual é esse lance? Porque tem coisa aí que a gente não sabe. E cada dia que passa, a cada 2 semanas praticamente, surge alguma coisa envolvendo Michelle. E eu não sei se Michelle é tão flor que se cheira assim. Ela tem aquela cara de anjinho, mas nos tempos pra cá o rosto dela tem caído. Em 4 anos não dá pra fazer tudo aquilo. Então existe alguma pressão aí. E nós temos que lembrar que o lance da avó, uma coisa muito estranha. Mas coloque aí nos comentários, até bati aqui no microfone.